Eu comecei a trabalhar com fotônica perto de 1998. E trabalhava lá com o Dr. Charles Yamaguchi, Orlando Sanches e outras pessoas. Se aproximando do Charles, ele pediu para eu fazer o curso de mestrado em bioengenharia. Eu fui fazer, isso foi na Univap, por volta do ano 2002, mais ou menos. Um professor da USP, Dr. Antônio Cláudio Tedesco, ele foi dar uma aula para a gente de terapia fotodinâmica, QDT. Ele contando os primórdios da terapia fotodinâmica, começou com Oscar Raab, Hermann von Tappiner, e eles tinham paramécios imersos em acridine, por algum motivo aumentou a intensidade de luz no ambiente, e eles foram ver esses paramécios e estavam todos mortos. Será que luz mata esse bicho? Jogaram luz em cima deles e não aconteceu nada. Quando incidiam a luz sobre o acridine, os paramécios morriam. Tá? Então eles deram o nome disso de ação fotodinâmica. Eu lembro que o professor Tedesco, ele discorreu a respeito disso, depois ele entrou na questão do câncer, que em 1970, Thomas J. Daugert, ele publica trabalhos mostrando que derivados de hematoporfirina D tinham ações apoptóticas sobre as células tumorais. E o resto do doutorado todinho, era quinta, sexta, sábado e domingo, naquela aula, continuou o trabalho só em cima de câncer, tumulação. Citou que em Jaú e Barretos, principalmente Barretos, o hospital lá é muito forte no tratamento de câncer e tal, e entrou nas propriedades dos corantes, a questão dos radicais linfoformados, das famílias de corantes, né? E bem, aquilo ficou na minha cabeça, eu como dentista, aquilo ficou na minha cabeça. Na hora do almoço, no domingo a gente ia num restaurante ali perto e cada um pegava o seu rumo. Na hora do almoço eu conversei com esse professor e perguntei para ele se não haveria possibilidade da gente trabalhar na restauração da microbiota oral, na flora amiga, aquelas bactérias não cariogênicas, né? E aí, estudando esse processo todo, ele achou interessante, ele falou, eu vou averiguar isso se já não tem alguma pesquisa. No mesmo dia, domingo, por volta de umas 8 horas da noite, ele me telefona e diz, Trajano, não tem nada em relação a isso aí, vamos fazer uma pesquisa. Nós montamos toda uma estratégia sobre essa proposta que eu fiz para ele. Bem, o Marcelo Carvalho fez um evento de uma empresa que ele tinha, não sei se tem ainda, chama Inova. Esse evento foi ali no shopping Frei Caneca. E ele fez um evento muito bom, fantástico, né? E nós fomos pela primeira vez, eu e o Dr. Tedesco, nós fomos fazer uma palestra dentro desse evento, justamente com o tema de terapia fotodinâmica, nessa questão da gente equilibrar a flora bacteriana da cavidade oral. E eu me recordo até hoje, foi uma coisa surpreendente. Uma sala grande, não era pequena, mas tinha todas as cadeiras, todos os assentos estavam ocupados, e não eram poucos. Tinha gente em pé, em volta do salão todinho, no corredor do meio, um punhado de gente sentada, para ouvir pela primeira vez a aplicação da terapia fotodinâmica na odontologia. Tá? Então foi uma sugestão que eu fiz, né, nesse sentido. Eu tentei achar quem foi o profissional que identificou esses tipos de professores, de palestrantes, de mestres, de mentores, etc. É o profissional papagaio, sabe? Aquele profissional que tem uma memória excelente. São dotados de uma memória, assim, invejável, né? E o que eles fazem, você vai identificar uns aí, o que eles fazem é apenas o quê? Replicar aquilo que eles tomaram conhecimento do que outros fizeram. Eles não fazem nada além disso. E muitas vezes nós consideramos essas pessoas um gênio, e não é o que ocorre. Tem uma propriedade de fala incisiva, né? Incisiva, domina bem o assunto, porque a memória é boa, tá? Mas não criam, nunca criaram nada. Tá? O outro tipo de profissional é o tipo do Einstein. O Einstein cria do nada, os Annus Mirabilis, aquelas 5 publicações incríveis que ele fez,
o efeito fotoelétrico foi um deles, né? A curvatura do espaço e o tempo em volta dos corpos celestiais, a relatividade e assim por diante, né? Então o Einstein cria, passa que ele cria também. E tem outros que está meio aí no intermediário, cada um deles dentro do seu nível, né? São aqueles que melhoram o que já está aí, tá? E eu me enquadro nesse perfil, sem nenhuma modéstia. Eu melhoro as coisas que existem aí, como aconteceu esse exemplo da terapia fotodinâmica. E foi exatamente igual a isso. Eu tenho várias coisas para falar sobre isso. Aquele gel de clareamento dental, o Easyt, quem é da odontologia aí sabe do que eu estou falando. O Easyt foi uma matemática que eu fiz ali e pedi para colocar um peróxido de hidrogênio com menor concentração. Porque 35% do peróxido de hidrogênio queimava, ele é cáustico, ele queimava a boca, a gengiva, o lábio do paciente. Era um perigo enorme. Tem várias fotos aí de peróxido de hidrogênio que eles permeavam pelo isolante e destruía a gengiva do paciente. Além da dor espontânea que ele sentiu. E eu fiz uma sugestão de ter uma formulação, não de peróxido de hidrogênio, mas de peróxido de carbamida, a 40%, só que o ativo dele, que é o que interessa, peróxido de hidrogênio 15%. Lembro também quando eu fui conversar com o Nelson, dono de uma farmácia, e eu sugeri para ele, Nelson, a luz é uma energia de ativação. Se ela for absorvida, ela vai acelerar, vai melhorar, vai intensificar, ele vai dar como se fosse uma concentração maior dos produtos. Então eu gostaria que você colocasse um corante, que seja alimentício, que não fizesse mal e que não produzisse radicais livres, né? E vamos colocar isso em cosméticos, tá? Em cosméticos. E ele desenvolveu essa fórmula. E eu fiquei muito, muito feliz de saber, num único congresso que eu fui, por exemplo, uma feira de estética, uma empresa só estava lançando 3 produtos fotoativados. Eu, há algum tempo, não vou nesses eventos, eu não sei como está isso hoje, mas nós sabemos que onde a fotônica entra, ela não sai mais. E a proposta que eu fiz, ela é física. Então, se a luz for absorvida ali, ela vai ativar. Você vê água oxigenada, guardar o abrigo da luz. Se você tiver uma água oxigenada que ficou exposta à luz, o que vai acontecer? Você vai ter água oxigenada. Por quê? Porque a luz é uma energia de ativação, né? Então, esses cosméticos, e desde quando eu falei do cosmético, eu estou falando que os fármacos, a alopatia, ela vai para isso também. E eu já vi um trabalho de uma substância que a pessoa toma e o pâncreas começa a produzir mais insulina depois de irradiado do que antes de irradiar. É só uma questão de aguardar. Eu dei alguns exemplos, só para chegar no ponto-chave que eu quero falar para vocês. O ILIB. Eu tive a sugestão de um profissional muito antigo. Ele falou, Ricardo, por que você não pega aqueles profissionais que fizeram o seu curso, que escutaram você falar de ILIB há tantos anos, ali por volta, nós estamos falando de 2004, por aí, às vezes até menos. Quando eu comecei a ensinar os profissionais a trabalharem com ILIB, eu lembro que eu fui admoestado assim na situação, falando, Trajano, precisa ver se essa coisa funciona mesmo. Precisa ver se essa coisa funciona mesmo. Olha o nome da empresa aí. Nessa época eu estava trabalhando numa empresa de leis, como speaker. Eu tinha certeza que aquela coisa era boa. Eu confesso que eu não tinha a menor noção de onde ia chegar o ILIB. O que está hoje eu não tinha. Mas a mínima, tá? Esse alvoroço do ILIB na medicina e nas áreas médicas e paramédicas como um todo, né? E eu acabei modificando a técnica do ILIB. O ILIB não é minha, nunca foi, sabe? Obviamente, eu tenho material que é de 70, outro material que é de 81, fico mais com essa de 81, que tem até o nome dos profissionais que trabalharam com isso lá na Rússia, né? Mas
a forma de trabalhar com o ILIB, fui até a Santa Efigênia, comprei uma pulseirinha que era usada para descarregar energia eletrostática, que é uma pulseira que o Ministério do Trabalho obrigava, os profissionais trabalhavam onde tinha motor grandes e telas de monitor também, e isso descarregava a energia eletrostática do paciente. Eu usava aquela pulseira, eu tenho o prego até hoje que eu batia para aumentar, ampliar a bitola para caber a fibra ótica do equipamento que eu trabalhava. E quantos equipamentos, quantas pulseirinhas dessas eu preparava na garagem da minha casa, quantos equipamentos de laser eu sabia que estava vendendo. Eu vou dizer para você, com absoluta certeza, por mais de 4 anos, eu vendi sozinho os equipamentos que tinha a proposta de fazer o ILIB. Sozinho. Ninguém mais, nenhuma empresa tinha isso como padrão, né? A empresa que eu estava na época, que eu estava trabalhando que eu modifiquei esse ILIB, ela mesma confirmou esses dados, tá? Então, olha, quando a gente entra no meio acadêmico, e eu tive por muitos anos em um deles, eu sei que o que impera ali é o ego, sabe? Além do ego, as pessoas precisam mostrar serviço para pleitear aumento, pleitear promoções e etc. Eu sou avesso a isso aí, eu não gosto disso, tá? Não é o meu barato. Eu sou livre, eu faço e eu crio aquilo que eu acho bom e todo dia eu tenho uma ideia nova. Por exemplo, enquanto todo mundo está falando aí, vamos começar antes, estava falando de PDT, de MTC e de laser terapia pontual, nos cursos de laser terapia, e hoje nós temos até curso de pós-graduação em laser terapia, que ainda fala só sobre essas três, acrescentou-se o ILIB, porque eu modifiquei isso. Eu modifiquei de 1 hora para meia hora. E por que meia hora? 2,5 ml passa pela nossa artéria radial. O sangue aqui, 5 litros de sangue, mais ou menos 33 minutos. Então vamos deixar por meia hora. Sabe? Não tinha parâmetro para isso aí. Não tinha com quem discutir essa possibilidade. Com leis de 100 miliwatts. Na USA, eles usam de 8 a 12 miliwatts de potência. Nessa matemática, eu usaria um leite de 100 miliwatts por 7 minutos. Isso não funciona. Eu estou trabalhando em cima de um sistema dinâmico, que é o sangue. Eu preciso irradiar todos. E tem muita gente que confunde essa coisa. Porque, que é isso? O sangue passa pelo coração a cada 3 minutos, às vezes até menos. Gente, se o sangue que você tem no corpo passar por um capilar, em menos de 3 minutos no corpo todo, você pega fogo. Você pega fogo. Para com isso. Tem que saber fazer essa conta. Tem que saber fazer essa conta. Por esses 2,5 ml aqui, os 5 litros de sangue aqui vai demorar sim 30 minutos. Agora, se você pegar uma carótida, uma aorta, o coração em si, em menos de 3 minutos, todo o sangue do coração passa por ali nesse tempo. Aí tudo bem. Mas um vaso específico, não, por favor. Já escutei isso aí. Estou falando isso porque eu já escutei. Tá? Então, o volume, eu fui palestrar um dia num hospital. O hospital era de cirurgia, sabe? No pós-operatório. Eu fui à tarde. A organizadora chegou para mim e falou assim: Trajano, hoje pela manhã 2 médicos falaram de ILIB. Puxa vida, que realização. Muitos profissionais da medicina, muitos médicos desconhecem ILIB ainda. Mas foi semente que eu plantei. Foi semente que eu fui plantando pelo Brasil inteiro. Hoje eu palestro para o mundo com esse tema aí. Então, olha, vou falar para vocês. Se vocês quiserem pegar isso, pode pegar. Se vocês quiserem me excluir desta criação, dessa mudança, não tem problema nenhum. As pessoas, elas são beneficiadas hoje por essa forma de trabalhar com o ILIB. Tá? Um dos melhores lasers que tem por aí, que eu sou coautor, livros de laser, perdão, que eu sou coautor, não fala nada de ILIB. O livro é de 2008. Por quê? Por que não fala nada? Tá? Então tem muita evidência nesse contexto que aí eu sou o Davizinho lutando contra Golias, né? O pessoal é de uma instituição mega, mais respeitada do Brasil, e aí a gente acaba sofrendo. Eu lembro quando eu fui para Ana Maria Braga, em 2010, eu fiquei tão animado, tão assim, lisonjeado, né? E liguei para esse grupo que eu fazia parte dessa instituição,
E o que eu escutei daquela que era a mentora daquele grupo nosso, cuidado com o que você vai falar lá, hein, rapaz. Putz, aquilo me machucou tanto. E foi a gota d'água, sabe? Foi a gota d'água. Eu cheguei, depois que eu voltei, estava um rebuliço. Você estava com o avental do... Que avental do... Aquele avental era da clínica Charles Yamaguchi. Mas inventaram um monte de coisa que eu falei lá. Um monte de coisa. Sabe? E por isso aí, eu fui vendo qual é o espírito desse pessoal, né? Infelizmente, eu estou falando isso com você, para vocês com tristeza, sabe? Mas é isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma outra situação, eu tive problema na universidade que eu estava fazendo mestrado, e eu fui até essa mesma pessoa, lá dessa instituição, e perguntei para ela, escuta, teria possibilidade de eu migrar o meu mestrado de lá de onde eu estou fazendo para cá? Algum curso que seria parecido com esse? Resposta: se nós somos os melhores, por que vamos aceitar um trabalho dos outros? Bonito, né? Lindo, né? E o que eu desejo e luto pela laser terapia é que ela seja o grande diferencial na vida dos profissionais, como também para aquela população que precisa. Tem muita gente aí que desconhece a fotônica, tá? Então, eu estou dizendo aqui para vocês, eu fiz essa narrativa porque eu fui dar um curso em Portugal e o rapaz que organizou esse curso, que me convidou para dar esse curso lá, recebeu a comunicação de um profissional aqui do Brasil, conhecido, vale a pena dizer quem foi, falando assim, cuidado com quem você chama, com o professor que você chama para dar curso aí para você, viu? Esse que você está chamando, ele não modificou o ILIB. E vou falar mais, nem médico ele é. Quem modificou isso foi o médico. Meu amigo, eu já dou curso para médico há décadas. A melhor coisa que eu fiz foi parar de dar curso, ou não parar, mas concomitante, paralelo aos cursos que eu dava na odontologia, eu dar curso para os outros profissionais. Como que eu vou mostrar para o dentista que depois de uma exodontia, aquela cicatrização iria acontecer normalmente? Vai fechar de qualquer jeito. Aí eu pegava uma úlcera indolente de um paciente que um dentista fez, uma ferida na perna, um dentista fez com laser, uma ferida que não fechava, uma ferida de 3 anos e meio de evolução, e aquilo sim mostrava o potencial do laser. Ponto. Agora, aplicar o laser depois de uma exodontia, o que eu vou mostrar? Como é que eu vou mostrar o laser agindo na dor na TM? Então isso eu acrescentava. Como eu trabalhava na clínica do Dr. Charles Yamaguchi, eu fui desenvolvendo os protocolos, eu fui criando. Como que você trabalha em cicatriz hipertrófica? Fui chamar um dos profissionais extremamente competentes naquilo que ele é, naquilo que ele faz, para formarmos um protocolo sobre essa cicatrização hipertrófica. E a resposta que eu tive, não, Ricardo, não vou mexer com isso não. O laser, ele ativa a produção de colágeno, você vai aplicar o laser ali e você vai crescer. Eu trabalhava com o Dr. Charles Yamaguchi, que atendia muito coreano, e o asiático, ele tem tanta propensão ao queloide, à hipertrofia, quanto o afrodescendente. Eu tinha que fazer isso aí. E fiz, observando os pacientes. Podologia, terapia fotodinâmica e podologia. Por que os podólogos, por muitos anos, compraram só o laser vermelho para usar em podologia? Porque quando me mostraram podologia, me mostraram onicomicose. Onicomicose é PDT. 3 formas falavam, 3 maneiras, 3 técnicas de terapia, com laser terapia, era ensinado. Depois acrescentaram o ILIB, por tudo isso que eu te falei.
Hoje você faz o ILIB dentro do carro. Eu tenho um aparelhinho que eu ligo, livre numa tomada, eu vou dirigindo 6 horas com o ILIB. Só fico tomar cuidado se eu estiver muito no simpático, ele me leva para o simpático, eu durmo dirigindo. Bom, sabe quantas formas de trabalhar, quantas possibilidades terapêuticas de trabalhar com a laser terapia nós ensinamos aqui no Instituto Ricardo Trajano? 12. 12. Quer aprender? Vem fazer o curso. 12. Sabe de onde saíram essas 12? Daqui, ó. Daqui. Com exceção das 4. Foi daqui. Vocês nem imaginam o que nós estamos fazendo. Com resultado. É de quem também isso? A radiculopatia. É de quem o trabalho com laser terapia? Me diga. É também daquele grupo? Que mais? Que mais? Cada um com seu talento, gente. Cada um com seu talento. Admiro muito esses profissionais. Eles são muito bons no que fazem. No que eles fazem. Tá? Eu me dedico hoje, e há anos eu estou fazendo isso, exclusivamente à fotônica. Exclusivamente à fotônica. Eu não faço outra coisa. Eu nem clinico mais. Se eu tiver que fazer algum procedimento, eu vou fazer com luz. Para acompanhar, para comparar, para ver a evolução, para trabalhar os vieses que estão envolvidos nesse processo aí. Todos os livros que eu leio, não são poucos. E aspas, aquele Ricardo Trajano, que vocês conheceram, o grupo que eu estou me referindo, não é mais o mesmo, viu? Não é mais o mesmo. Eu tenho absoluta certeza que vocês trabalham no padrão engessado do ILIB e da laser terapia. Eu tenho novidades para falar para vocês. Pra vocês pensarem mais nisso. Tá? E falo de coração aberto. Como eu passo tudo isso com meus profissionais, os meus alunos aqui do nossos cursos. Posso fotografar? Pode fotografar o que você quiser. Eu não regulo nada. Só não fotografe caso clínico. Eu não tenho autorização nem do paciente, nem do profissional que mandou aquilo para mim. Tá? Então fica aí essas observações que eu fiz agora para vocês. Me tornei uma referência no ILIB. Tenho certeza que sairão coisas novas com a proposta do ILIB. Tomara que outros também façam isso acontecer, né? Deixem de ser papagaios, tá? E passe a ser aqui. Eu vou falar sobre o protocolo. 10 dias de 1 hora. Sabe quanto tempo faz que a gente deixa de fazer esse tipo de protocolo com o ILIB? Há muito tempo. Mas há muito tempo. Porque quando você tem uma experiência como o Dr. Emanuel e o Dr. Décio, médicos, o Dr. Emanuel, ele foi chamado às pressas, estava em Belém e a filha dele mora no Rio Grande do Sul, ele também mora lá, mas estava trabalhando em Belém, ele é de Belém. E ele chegou no hospital, me ligando, eu estava dando um curso ali, só tinha Emanuel no meu celular, WhatsApp, linha, telefone, tudo. Que ele olhou a filha dele na cama, pálida, ela estava com encefalite, com Epstein-Barr vírus. Eu gravei uma entrevista com ele para a gente colocar no site da Liga Internacional de Ciência e Tecnologia. Quem fez isso? Hein? Quem teve a ideia de fazer essa plataforma? Hein? E aí o que aconteceu? Ele colocou essa menina no ILIB por mais de 30 horas, ininterrupto. É pouco? Dr. Décio foi atender um paciente com uma manobra cirúrgica de uma fratura, liberou um êmbolo gorduroso que cobriu os 2 pulmões do paciente. Induziram ao coma, chamaram a família porque não tem o que fazer, a medicina não tem recurso nenhum para isso. E ele falou, chegou para o enfermeiro e falou assim, ó, põe esse paciente aqui no ILIB, vai desligar, daqui a meia hora você liga de novo, daqui a meia hora você liga de novo, daqui a meia hora você liga de novo. Também mais de 30 horas. Salvou a vida do cara. O ILIB não está salvando mais membros inferiores, essas coisas. Está fazendo muito mais do que a gente imagina. Esses caminhos de comunicação que eu tenho com profissionais de todas as áreas é que vão acrescentando para mim essa experiência com o ILIB. E aí me torna uma referência. Me tornei uma interseção da experiência dos profissionais. E onde tem
uma confluência de experiências, tem uma afluência de ideias. E assim eu fui trabalhando. Assim eu fui trabalhando. Tá? Eu estou gravando esse vídeo, vou deixar ele público, para que vocês tenham noção, entendam o talento, o dom que cada um tem, nesse caso eu estou falando do meu, para vocês formarem uma opinião a respeito de todas essas. E tem mais, tem coisa nova chegando aí, viu? Só que isso aqui que eu estou deixando, essas 12 formas de trabalhar com laser terapia. Um dia qualquer um vai chegar a fazer. Eu vou colocar no site da Liga, aí você pode tomar conhecimento disso. Tá bom? Obrigado.